Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que sirva de edificação para a tua vida, para a tua alma, que sirva de edificação para todo aquele que ouvir esta palavra onde ela chegar. E se tem edificado a tua vida, curte, compartilha, para a glória do nome do Senhor. Amém? Quero ler para você Esther capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, eu vou ler o versículo 13, irmãos. Diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Amém, irmãos? Dá para dar glória aí? Olha que palavra tremenda. Eu vou contar para os irmãos o contexto dessa palavra. Os irmãos conhecem a história de Esther. Os irmãos sabem que Vasti recusou o pedido do rei, né? O rei dava uma grande festa e o final dessa festa, a festa fechava quando ele mostrava o que ele tinha de mais belo no seu palácio, que era a rainha, né? Ele apresentava a rainha para todos e o povo ficava maravilhado com a beleza daquela mulher. Diante de tantas belezas que havia no palácio, a rainha era o que o rei tinha de mais belo. Porém, os irmãos sabem que Vasti recusou o pedido do rei, se endureceu, não quis entrar no banquete, e aquilo perturbou o rei e todos os oficiais, a ponto de ele ser aconselhado, né, a não deixar aquilo passar em branco, né, para que aquilo servisse de exemplo para as outras mulheres. Enfim, os irmãos conhecem a história. Vasti recusa a coroa, e isso é um propósito de Deus, e Deus pega uma moça judia que estava, entre aspas, no anonimato, e faz ela ascender até o trono, né? Deus pega Radassa ou Esther, faz ela achar graça diante dos olhos do rei, e ela é escolhida como rainha para ser posta ali no lugar de Vasti, né? E o rei se apaixona por Esther, por ver a postura e a beleza daquela mulher. Deus coloca Esther no lugar de Vasti. Mas o interessante, irmãos, é que havia um homem que era braço direito do rei, e ele passou a odiar os judeus, passou a odiar o povo de Deus que habitava ali. Por quê, irmãos? Porque o povo de Deus não se curva diante de homens. O povo de Deus não idolatra coisas. O povo de Deus reserva exclusivamente a sua adoração ao Todo-Poderoso. Hashtag fica a dica. Se você tem colocado o teu coração aí, algo no teu coração, em primeiro lugar, que tem tomado o lugar de Deus, cuidado. O nosso coração deve estar centralizado em Deus. Deus é o centro de todas as coisas na nossa vida. Aquele homem passa a odiar aquele povo porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele cria tanta raiva e tanto ódio que ele faz o rei decretar um dia de chacina, de matança. Ele estabelece uma data para que aquele povo fosse martirizado de uma forma hostil. E esse decreto sai, mas o que o rei não sabia
é que a esposa dele fazia parte deste povo e desta nação. E aí então é que vem o apelo de Mardoqueu, dizendo para ela que diante daquela situação ela tinha que fazer alguma coisa. Ela não poderia ficar calada. E ele ainda disse para ela que todo o povo estava correndo o risco de morte. E que se ela se tornasse inerte ou ela tivesse, como é que eu posso dizer? Ela ficasse, ela omitisse aquela situação, ela não fizesse nada na posição que ela estava. Ele disse para ela: olha, se você nada fizer, se você não interceder por nós aí, não se mexer de alguma forma, pode ter certeza que livramento de outra parte para o povo virá. Olha a confiança daquele homem. E ele disse assim: quem sabe não foi para isso que Deus te colocou nesta posição. E eu quero parar aqui, irmãos, para meditar juntamente com vocês. Qual é a posição que Deus tem te colocado? O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Quem você tem sido no ambiente onde você habita, onde você trabalha, onde você estuda? Será que Deus não abriu a porta? Será que Deus não te colocou aí com um propósito? Que propósito será esse? Será que de alguma forma Deus não está te promovendo a representante do céu? Para que você, com aquilo que tem nas tuas mãos, promova o reino de Deus, o amor, a salvação? Olha que coisa interessante. Você já parou para meditar nisso? Tem pessoas que, por exemplo, reclamam do seu trabalho. Ah, o meu trabalho não presta. Ah, eu ganho pouco. Ah, lá, 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 lá. Mas será que aí no seu trabalho não tem pessoas que estão precisando de ouvir a voz de Deus através da tua vida? Ah, e a faculdade, o povo não crê. É um ambiente ímpio. Estou lá mesmo só por causa do estudo. Mas será que Deus não colocou você no meio deles e abriu esta porta para que você fosse um candeeiro, um luzeiro ou uma lamparina? Vou simplificar. Para que você fosse um referencial de Deus naquele lugar. Para que alguém olhasse para você e falasse: não, eu vou pedir ajuda para ele, eu vou pedir ajuda para ela, porque eu sei que ela é mulher de Deus, ele é homem de Deus e ali tem socorro da parte de Deus. Como que as pessoas estão vendo você no meio que você vive? Será que Deus não permitiu que você chegasse na posição que você está, colocasse nas tuas mãos o recurso que você tem desfrutado, para que de alguma forma Deus seja glorificado através daquilo que está nas tuas mãos? Existem pessoas que não têm o tempo que temos para evangelizar, para visitar, para socorrer vidas. Mas tem recursos nas mãos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus, ela não é feita só através do nosso agir. Quando nós oramos, intercedemos pela obra, nós estamos de alguma forma guerreando para que a obra avance. Estamos orando por pessoas que estão inseridas nesse contexto de evangelismo para que a obra prospere. Quando nós não podemos ir, mas nós contribuímos para que aqueles que estão no campo missionário tenham êxito, tenham sucesso, ou para que a igreja prospere, ou para que o andamento da obra prospere na vida de quem está dirigindo o trabalho, nós estamos sendo um agente de Deus na terra. Deus tem os seus exércitos que têm lutado em favor do seu reino. O ministério de Jesus foi composto não somente por pessoas que
seguiam Jesus de perto, mas tinha pessoas que serviam a Cristo com seus bens. Com aquilo que vinha parar nas suas mãos, eles ofertavam para Cristo, para que o ministério dele prosperasse, para que a pregação do evangelho prosperasse. Quantos dos discípulos, apóstolos, a igreja primitiva, quantas pessoas abriam as suas mãos, doavam seus bens para que não houvesse necessidade no meio do povo, para que a obra prosperasse. Deus quer usar você como um agente na terra. O problema é quando a gente se cala, quando a gente finge que não é conosco. O problema é quando Deus nos coloca numa posição e a gente se preocupa só com os nossos propósitos pessoais. Eu estou aqui, Deus me exaltou, agora eu vou viver o melhor desta terra. Mas será que a posição que você está, Deus não te colocou aí com um propósito? Deus havia entregado o trono na mão de Esther com um propósito. Um decreto terrível da parte do inimigo veio sobre a vida daquele povo, do povo de Deus. Mas Esther estava numa posição privilegiada que Deus havia colocado. Aquela mulher tinha tanto prestígio, ela caiu tanto na graça de um rei, a ponto dela consagrar, orar, jejuar 3 dias e 3 noites juntamente com uma nação, para entrar diante do rei. Eu vou te atualizar. Naquela época, a rainha não podia entrar na presença do rei naquela situação se ela não fosse chamada. O rei tinha que solicitar a presença da rainha e qualquer pessoa que fosse. Se a pessoa entrasse na presença do rei sem ser convidada, a cabeça dela rolava. Ela era passiva de morte. Olha que coisa terrível. E foi por isso que Esther consagrou. Nós vamos orar, nós vamos consagrar a nossa vida, nós vamos jejuar e Deus vai interferir nesse negócio. Eu vou me posicionar, eu vou entrar na presença do rei, eu vou solicitar auxílio, ajuda, socorro. O Senhor vai me dar sabedoria e eu vou entrar na presença do rei. E Deus vai fazer algo. Irmãos, Esther não ficou inerte. Esther, ela não ficou sem fazer nada. A Bíblia diz que ela, após ter consagrado, após ter jejuado, feito um propósito com Deus, ela entrou na presença do rei. E quando o rei avistou ela, sem ele a convidar, o negócio foi tão tremendo. Deus estava tanto na vida daquela mulher e no posicionamento daquela mulher para socorrer o seu povo, que Deus fez o coração do rei se quebrantar. O rei se encheu de amor e de alegria quando viu aquela mulher. E ele estendeu o cetro para a vida dela. A chamou e disse: o que tens, Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino, se você me pedir, eu vou te dar. Dá para dar glória aí, irmãos? Não fica, irmãos, inerte diante de algumas situações. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Quando Deus propor situações, quando você estiver diante de uma situação a qual você precisa agir, abrir a tua boca, falar das coisas de Deus, estender as tuas mãos, não finja que nada está acontecendo. Não se omita, não seja omisso diante de uma situação. Seja na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela, do teu trabalho, na escola, na rua, aonde você estiver. Amém? Eu vim trabalhar do lado de alguém e eu senti no meu coração de falar que Jesus ama.
mas eu fiquei com receio. Não fique. Se o Senhor está colocando no teu coração para você abrir a tua boca, é porque aquela pessoa está precisando. Quantas pessoas desistiram da intenção de se matar por causa que um crente cheio da graça de Deus deu lugar para Deus e através de uma simples conversa a pessoa foi agraciada com a palavra de Deus e mudou de atitude. Quantas pessoas, e isso eu vi muitas vezes acontecer, estavam aflitas porque estava faltando algo na sua vida, na sua casa, e eles não tinham de onde tirar. Aconteceu comigo também, irmão. E Deus entrou com providência. E Deus fez uma grande obra. E Deus, através da vida da pessoa, supriu a necessidade daquela pessoa. Quantas vezes Deus supriu a minha necessidade? Quantas vezes eu clamei e tinha alguém com o coração aberto, dizendo: Senhor, eis-me aqui. De que forma eu posso ser útil no teu reino? De que forma eu posso ser útil na tua casa? De que forma eu posso socorrer a vida do meu irmão? Quantas vezes, irmão? Seja um agente de Deus na terra também. Não fique calado. Não fique sem atitude. Não se omita diante de um clamor, de um pedido de socorro, diante de uma ajuda, ou diante de um pedido de ajuda, ou diante de uma situação. Fale de Jesus. Estenda a mão. Ame. Ah, irmãos, eu tenho pouco. Divida o que você tem. Porque o Deus da provisão trabalha de forma poderosa na nossa vida. O Deus do livramento trabalha poderosamente nas nossas vidas. O Deus que socorre, o Deus que ama, o Deus que tudo vê. Ele te colocou na posição que você está com um propósito. Ele colocou os recursos que você tem na tua mão com um propósito. E tem pessoas que só se preocupam com a sua vida. Só se preocupam com o seu nariz. Só se preocupam com o seu prazer pessoal. Com o seu status. E não é esse o ensinamento que Jesus nos deu. Deixa eu te atualizar acerca do Evangelho. Jesus se entregou por amor a nós. Jesus se doou por amor a nós. E o que você tem feito por amor a Ele? O que você tem feito por amor às almas? Diante das situações e dos pedidos que chegam diante de você, o que é que você tem feito? Você tem dado lugar para Deus? Tem estendido a tua mão? Tem dividido o que você tem? Ou você tem fingido que não é com você? Que tipo de agente você tem sido diante do reino, da obra de Deus? Que tipo de representação está sobre a tua vida? Você tem sido alguém que foge, que não faz o bem, que não exerce a palavra de Deus? Ou você tem dado lugar para Deus fazer uma grande obra? Não seja como aquele levita, ou como aquele sacerdote. Lembra da passagem? O samaritano, um viajante, um samaritano vinha, subia de Samaria para Jerusalém, ou descia, sei lá. Eu sei que ele estava passando por um trecho muito perigoso. E eram salteadores. Cataram aquele viajante, roubaram tudo que ele tinha e surraram ele a ponto de deixar ele quase morto no chão. O sacerdote passou de largo, diz a Bíblia. Falou: ixi, não posso me contaminar. Eu sou santo. O levita também passou de largo. Falou: não, eu cuido das coisas de Deus. Eu não posso tocar. Eu não posso me envolver com essa situação. Mas aí veio o samaritano.
alguém aparentemente desprezado pela religião, alguém que era tido como um imundo, alguém que não tinha prestígio, valor diante de uma nação escolhida por Deus. Olha a situação, irmãos. E aquele moço, quando viu o viajante caído, todo ferido, o samaritano não fingiu que não era com ele. Ele não passou de largo. Ele não se tornou inerte. Ele teve empatia. Ele correu até aquele moço, viu se ele estava com vida, aplicou azeite nas suas feridas, lhe deu vinho, jogou o moço nos seus ombros, levou até uma hospedaria. Diz a Bíblia que ele pagou a estadia daquele homem por dias e disse para o hospitaleiro: cuida dele. Eu tô em viagem, mas quando eu voltar, se ele tiver gastado algo a mais, não se preocupa que eu vou te pagar. Aquele homem estava na parábola representando Cristo. Tanta gente que diz que é santo, que Deus é na vida dele, que é vaso, mas tem se omitido diante de tantas situações, quando na verdade Jesus deu a vida dele por nós. Então, irmão, sai aí do seu egoísmo, sai do seu quadrado, sai debaixo dessa tenda, sai dessa sua vidinha particular e seja verdadeiramente um agente de Deus na terra. Seja boca de Deus nessa terra. Tem pessoas que precisam da sua ajuda, do seu livramento. Eu me lembro que um dia eu morava com a minha mãe, numa casa muito humilde. Eu ainda moro numa casa humilde, graças a Deus por isso. Mas nós não tínhamos muito alimento. Minha mãe costumava guardar os alimentos em um tambor, porque o lugar que a gente morava tinha muitos bichos, dava muito rato. E se a gente deixasse as coisas no armário, os bichinhos entravam lá e roíam os alimentos. Minha mãe, o lugar que a gente morava faltava muita água, então minha mãe comprou um tambor para a gente armazenar água, para a gente ter água durante o dia. A água só chegava de madrugada. E aí aquele tambor, para a infelicidade nossa, acabou rachando, furando, e não dava mais para guardar água nele. Então, por causa dos visitantes indesejados, a minha mãe resolveu colocar comida dentro dele. E eu lembro que, não lembro a quantidade de litros que cabia dentro daquele tambor, mas o que eu lembro é que o tambor estava pela metade. E nós chegamos da escola dominical, eu sentei na minha cama e quando eu olhei naquele tambor, Deus abriu os meus olhos e me deu uma visão. E eu vi o tambor transbordando de alimentos. Sabe aquela ilustração do pote de ouro no final do arco-íris? Foi assim que eu vi o tambor dentro de casa, transbordando de alimento. E a gente não tinha tudo aquilo. O tambor estava pela metade de alimentos. E eu olhando para aquilo, arregalei os olhos e disse: meu Deus, nós estamos com tanta comida em casa. E a irmã fulana de tal precisando de comida na casa dela. E aí eu fiz assim, falei: oxe, que negócio é esse, Deus? E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, aconteceu algo aqui agora sobrenatural. A irmã está precisando de ajuda. Contei para minha mãe o que eu havia visto, o que tinha acontecido. E minha mãe disse assim para mim: meu filho, vai lá e chama ela aqui. Porque tudo que temos, nós vamos dividir. Cheguei lá na casa da irmã, pedi licença. A gente era amigo, conhecido, tínhamos liberdade de estar sempre com ela. E eu percebi que o fogão da irmã estava ligado, ela estava cozinhando um arroz. E ela estava ali, correndo para um lado para o outro, procurando algo. E eu disse assim para ela: irmã, a irmã está precisando de algo? E ela disse: não, irmão, não estou precisando de nada não, Deus abençoe. Eu estou procurando algo aqui. Eu guardei algo
e eu tô precisando achar. E eu disse pra ela, tem certeza que a irmã tá precisando de nada? E ela, não, eu tô bem, eu tô procurando uns anéis meus aqui, que lá. E eu olhei pra ela e falei, irmã, quer saber da verdade? Eu não quero saber se a irmã tá precisando ou não. Vem aqui agora, Deus mandou a irmã ir lá em casa. Deus mandou eu vir aqui buscar a irmã e fazer algo pela irmã. E ela, irmão, eu falei, agora, irmão, o momento é agora. Irmãos, era 11h30 da manhã. A irmã chegou no portão de casa, entrou, e quando ela olhou para cima da cama, que ela viu os alimentos em cima da cama, ela sentou na minha cama. A gente não tinha mesa. Ela sentou na minha cama, olhou para os alimentos e começou a chorar. E ela disse assim, era 11 e pouca da noite. Eu estava de joelhos dobrados, pedindo para Deus enviar a provisão para minha casa, porque eu não tinha de onde tirar o alimento. Eu não tinha dinheiro. E o Senhor se apresentou para mim e a voz dele bradou e Deus disse, mulher, eu sou o Deus da provisão. Amanhã, antes do meio-dia, eu mandarei a provisão na tua casa. E se não chegar, eu não sou Deus na tua vida. Olha, irmãos, era 11h30. A irmã estava dentro de casa, chorando, com a provisão a qual Deus havia mandado sobre a vida dela. Tudo que tínhamos, por ordem de Deus, nós dividimos. Os irmãos lembram do famoso quisuco? Lembra daquele envelopinho que a gente fazia 2 litros e ainda gastava meio quilo de açúcar? Até o quisuco a gente dividiu, irmãos. E aconteceu algo tremendo, porque a irmã foi para casa chorando. Deus mandou a provisão. Tudo que tínhamos nós dividimos com ela. Só que Deus é Deus da provisão. Nós não nos importamos com o que ia acontecer no dia de amanhã. Mas foi tão tremendo, irmãos, que quando deu 4 horas da tarde, alguém bateu no nosso portão. E quando nós abrimos o portão, uma pessoa entrou com uma caixa nas costas e disse, com licença, Deus mandou, irmã Betânia, eu vim trazer algo para vocês aqui. Deus mandou eu ir com meu esposo no mercado e mandou eu fazer uma compra e trazer para vocês. E eu quero dizer para os irmãos que tudo que nós dividimos com aquela irmã, pela manhã, à tarde, Deus mandou uma porção dobrada. Então, por exemplo, nós tínhamos 2 pacotes de feijão. Ficamos com um e mandamos um para ela. A irmã foi no mercado e comprou 2. E os 2 que nós dividimos se tornou 3 na nossa vida. Deus, até o quisuco, Deus mandou uma porção dobrada sobre a nossa vida. Porque Deus é o Deus da provisão. Eu não estou contando isso aqui para me vangloriar. Eu estou contando isso para você entender que Deus te escolheu com um propósito. Você não está ganhando o salário que você tem à toa. Você não está na posição que você está à toa. Você não está no cargo, trabalhando na empresa que você está à toa. Deus não tem feito as coisas na tua vida e na tua mão prosperar à toa. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito na tua vida. Você não conheceu o evangelho simplesmente para você ser perdoado e ser salvo. Deus te escolheu para ser representante dele na terra. Irmão, eu não tenho emprego, eu não tenho condição, mas você tem boca. Você pode falar, você pode amar, você pode abraçar, você pode oferecer perdão, você pode oferecer ajuda. Ah, irmão, eu não tenho recurso, mas você sabe cuidar de alguém, você sabe ser companhia de alguém, você sabe dar bons conselhos, você sabe ser um bom ouvinte. Tem gente que não quer ouvir nada, ele só precisa falar, ele só precisa de alguém para falar, para ele expressar o que está dentro dele, desabafar. Um dia eu fui na casa de uma irmã e eu amo muito essa irmã, e provavelmente se ela estiver assistindo esse vídeo ela vai lembrar disso. Fui na casa, Deus mandou ir na casa de uma irmã que eu amo tanto.
E quando eu cheguei lá, a irmã estava brava, cheia, o coração dela cheio. A irmã estava revoltada. E a irmã começou a falar um monte de coisa para mim, irmão. Mas a irmã acabou comigo naquele dia. A irmã falou tanta coisa, irmão, tanta coisa. E aí eu disse assim para Deus, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso ouvir essas coisas. Eu vou embora. A irmã que se vire com o problema dela. Olha, irmão. E eu cheguei a levantar do banquinho. Eu estava sentado num canto da cozinha dela. Hoje tem uma geladeira no lugar que eu estava sentado. Eu sentei no banquinho, levantei, vou embora. Quando eu levantei, o Espírito de Deus falou para mim, senta e ouça o que ela tem para falar para você. Ah, irmãos, eu sentei. E a mulher falou. E falou. Ela estava tão revoltada. O coração dela estava tão amargurado, tão cheio de tantas coisas. Mas quando ela acabou de falar, a palavra desceu do alto. Deus tomou minha boca. E tome palavra. E tome Bíblia. E tome aconselhamento. E eu quero dizer para os irmãos que foi tão tremendo. Que essa irmã, ela cuidava do grupo de visita da igreja. Elas faziam visita todos os dias durante a semana. Em cada casa que ela ia, ela costumava marcar no caderno dela todas as palavras que Deus falava dentro daquele lar. E ela, chorando, me pediu perdão, pegou o caderno e disse, irmão, obrigado. Eu precisava desabafar. O irmão me ouviu e Deus trouxe alívio e cura para minha alma e para o meu coração. E eu disse para Deus que Deus não me ouvia, que Deus não falava comigo, que Deus não era na minha vida. E Deus não só falou comigo, como provou. E Ele está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, porque todas as palavras que foram ministradas nas visitas durante a semana, em ordem, Deus colocou na tua boca. E ela abriu o caderno e me mostrou. Segunda, terça, quarta, Deus colocou as palavras em ordem na minha boca. Deus te escolheu, irmão, para amar, para promover cura. Deus não te escolheu para fingir que nada está acontecendo. Aonde você estiver, inclusive na igreja que você congrega, seja um instrumento de Deus. Ah, irmão, mas ninguém está vendo. A obra de Deus não é para ser vista. Não é o teu nome que precisa aparecer. Não é você que tem que estar no status. O único digno de estar em evidência é Jesus. É o nome dele que precisa ser glorificado. E a igreja, Deus te escolheu como pedra viva para que você edifique o corpo, para que vidas sejam salvas. Ainda que para isso a gente sofra danos. Às vezes estamos enfermos para curar muitos. Às vezes estamos entristecidos para muitos serem alegres. Às vezes estamos passando por necessidades para que muitas pessoas sejam supridas. Às vezes choramos para levar sorriso para quem está angustiado. Às vezes estamos na guerra para, no meio da guerra, sermos um agente de paz. Se você se calar, se você fingir que não é com você, se você disser, esse negócio não é comigo, não. Não se preocupe, não. Deus vai mandar socorro de outra parte. Deus tem seus exércitos na terra. O profeta estava dizendo, ai Deus, eu quero a morte. Só tem eu, só sobrou eu. Só existe eu de profeta. E Deus falou, o que você está falando, rapaz? Você acha que eu sou besta? Eu guardei 7.000. Tem gente guardada. Ah, Deus, se eu não fizer algo, vai perecer. Não vai perecer. Não vai perecer. Porque Deus tem os seus escolhidos.
Porque Deus tem gente que está dizendo nesse exato momento: Deus, me faz ser útil na tua obra. Me faz ser útil na tua presença. Me usa como instrumento para a glória do teu nome. Tem gente agora que está de joelho dobrado dizendo: Deus, sobrou um dinheiro na minha conta, o que eu faço? Tem gente que está colocando a sua vida, os seus bens e tudo que tem à disposição do reino, dizendo: Deus, não é meu, é teu, foi o Senhor que me deu. Me faz ser útil. Enquanto alguém se preocupa com o seu egoísmo, com os seus próprios sonhos, e se preocupar com os seus sonhos não é pecado, porque eu também tenho sonhos, mas eu tenho posto em primeiro lugar as coisas de Deus. Tem gente que está abrindo mão da sua vida por amor às almas, por amor à obra, por amor à igreja. E você vai continuar do jeito que você está, fingindo que não é com você. O pastor pede socorro, precisa de alimento, precisa disso. E tem gente que se endurece e ainda diz assim: eu não tenho nada, eu não posso fazer. E nunca vai ter, e nunca vai poder fazer. Porque o reino de Deus não é sobre ter, é sobre ser grato, é sobre amar, é sobre dividir. É isso que é o reino de Deus. O apóstolo Pedro e João, ambos estavam indo para a oração. Na porta do templo havia um coxo. E aquele homem estava numa posição privilegiada. Falou: opa, é aqui o local, é aqui que eu vou ganhar minha moeda. E quando ele estendeu a mão e pediu uma moeda, os apóstolos olharam para ele e disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te daremos, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Ah, irmãos, que coisa tremenda. A Bíblia diz que eles estenderam a mão, está no texto, não ficou só na palavra. Pedro estendeu a mão, segurou na mão daquele homem e o impulsionou, e Deus fez um milagre. Porque enquanto Pedro puxava ele, as estruturas das pernas daquele homem foram restauradas, foram curadas. Você está sentindo a glória de Deus aí? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Está tremendo o negócio aqui. Será que Deus pode usar a tua vida? Será que Deus pode usar a tua mão? Existem coisas que uma palavra vai bastar. Mas tem hora que o milagre vai acontecer no momento que você estender tua mão. No momento que você pegar e segurar na mão de alguém e falar: eu não tenho ouro e nem prata. Ou o contrário, eu tenho, eu vou te ajudar. E quando você estender a mão e impulsionar a pessoa, Deus vai fazer milagre na vida da pessoa e na tua vida também. Não finja que não é com você. Mardoqueu disse para Esther: se você se calar, livramento de outra parte virá. E ele diz para ela mais: e não fique pensando você, que por você habitar num palácio, você não vai sofrer as consequências da sua omissão. Porque você também é judia. Você também vai morrer se você ficar quieto. E aquela mulher, irmãos, se colocou na posição de Deus. E aquele povo provou do livramento de Deus. Porque aquela mulher se posicionou. E eu quero dizer que tem gente se posicionando agora nesse momento, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Dizendo: eis-me aqui. Fazendo como aquela viúva fez. Deu a sua última moeda, mas ela desceu.
ela foi embora daquele lugar com o sacrifício dela sendo recebido diante de Deus. Fico com essa palavra, tá bom, irmãos? Não se omita. Ah, eu não sei falar. Eu sou uma criança. Não diga que você é uma criança. E ainda que você não saiba fazer ou falar, o Espírito de Deus que habita em nós vai falar por você. Abre a tua boca. Deus só precisa de alguém que esteja disposto a dar lugar. Abre bem a tua boca e tá encherei. Quantas vezes fizemos a vontade de Deus sem recurso, só com a disposição de fazer. E Deus proveu todas as coisas. Aquela viúva não tinha nada, senão uma botija de azeite. Mas por ela obedecer à voz do Senhor, por ela obedecer ao profeta, o azeite encheu todos os vasos daquela casa. O negócio foi tão tremendo que ela pagou a dívida, cuidou do profeta e ainda viveu do resto. Será que você pode dar glória aí? Dá lugar para Deus. Deixa Deus te usar. Porque quem dá lugar para Deus tem suporte do céu. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Abra a tua mão, crente. Abra a tua boca. Abra teu coração. Seja um representante de Deus nesta terra. Deixa Deus te usar. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.